Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados. Feliz dia dos namorados para você, meu amigo, minha amiga, sua parceira, seu parceiro, seja lá o sexo, gênero, enfim, a biodiversidade a qual você pertence. Bom, pessoal, ontem eu gravei um vídeo dando minha opinião sobre o julgamento, né? Teatro das operações, ou circo, vamos colocar essa opinião. Só que essa geração Paulo Freire tem alguns, inclusive, representantes dos quais deveriam estar lecionando, né? Ensinando, mas são incapazes de entender a diferença entre uma opinião, né? E ipsis ao pé da letra. Eu não simplesmente estou relatando o que foi e aconteceu, e sim a minha opinião. Pois eu sou responsável por aquilo que eu digo, pelo que eu falo, pelo que eu profiro, e não o que é a capacidade cognitiva de alguns e o conhecimento, né, enfim, educacional, pátria educadora, foi capaz de proporcionar a essas pessoas. Inclusive alguns são meus amigos, os quais eu estranho vir ao meu canal questionar o fato de repente, eu entendo que é uma discussão ideológica, mas num próprio vídeo eu deixei, não estou falando de ideologia, estou falando de direita e esquerda, estou falando de fatos dos quais eu estou observando e narrando o que está acontecendo. Afinal, lá atrás, o ex-presidente não convidou o ex-presidente que dizem ter dado um golpe na ex-presidente daquela que falou no final todo mundo vai perder? Pois é. Eu acho que ficou bem claro para um bom entendedor, pingo é letra. Porém, alguns têm essa dificuldade cognitiva, mas a gente entende, essa geração Paulo Freire realmente é complicada. A gente pode até tentar desenhar. Para corroborar com aquela linha de pensamento e opinião da qual eu ainda posso dar, porque ontem o STF fez maioria na votação para controle da sua liberdade, meu amigo, minha amiga. Pois é. Preço da sua liberdade, da minha liberdade é eterna vigilância. Então eu estou aqui para apresentar alguns fatos, ou melhor, opinião, porque eu não vou colocar ao pé da letra. Eu vou ajudar a vocês a refletir e pensar e terem a sua própria opinião. Perfeito? Primeiro vamos à fala, que tem muito a ver com a nossa profissão. Seja taxista, motorista de aplicativo, nós fomos os primeiros a ser vítimas de Big Techs. Ou estou errado? Ou são vozes da minha cabeça terraplanista e jogando um xadrez 3D? Pois é. A fala de Gilmar Mendes. Vamos colocar aqui para que todos consigam visualizar. Nós todos somos admiradores do regime chinês. Desse Gilmar Mendes em sessão que endurece censura às redes sociais. Agora me entra uma mídia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou nesta quarta-feira que todos os integrantes da corte admiram o regime chinês, comandado por Xi Jinping. O decano citou a filosofia econômica de Deng Xiaoping, popularmente conhecida como teoria do gato, o que inclusive eu já, para quem já acompanha no canal, eu tenho falado isso há muito tempo. A teoria do pragmatismo, né? Para defender a possibilidade da presença de estatal na entidade que pode atuar fiscalização nas redes sociais. O ministro Cristiano Zanin defendia a criação de uma entidade privada para as próprias plataformas para moderação de conteúdo, quando foi interrompido pelo colega. Eu provoquei um pouco esse tema. Eu não me animo muito a tentar definir a natureza dessa entidade. Acho que consenso entre nós é que é preciso uma entidade. Isso é fundamental, disse Gilmar Mendes. Em resumo, tudo o que se fala em regulação é algo que o Estado tenta colocar o seu bedelho para poder criar regras das quais você tem que seguir essas regras. O táxi não é regulado? É regulado. Porém, as empresas de aplicativo são desregulamentadas. Vocês entendem? As Big Techs são desregulamentadas. Então toda essa dinâmica, toda essa
polêmica criada em cima do controle das Big Techs seria inclusive para as redes sociais. Mas será que seriam só para as redes sociais? Será que não estariam querendo colocar o bedelho para controle de tudo o que vier de redes sociais, de Big Techs, ou melhor? Pois é. Gente, o preço da nossa liberdade é eterna vigilância, senhores. Com a desregulamentação do táxi e está a par e passo a caminho, cria-se um calabouço, né? Como diz o nosso próprio ministro, arcabouço, da qual ficaríamos refém dessas regulamentações de Big Techs. Entenderam ou não? É simples. Desregulamenta o táxi, tudo passa a ser regulamentado ao invés que pela iniciativa governamental, poder público, por essas Big Techs. Mas não é isso? Pois é isso que vai acontecer. Afinal, quem seriam os reguladores, os moderadores dessas Big Techs? O próprio Estado? Pois é. Quem está acima do Estado? Esses metacapitalistas? Quem hoje são esses metacapitalistas que controlam tudo e todos? Pois é. Xadrez 3D. Coisas da minha cabeça. Não importa a cor do gato. É verdade, importa é que nós nascemos os ratos. Vocês tá conseguindo acompanhar onde eu quero chegar? Vocês conseguem acompanhar? Porque se ficar difícil, a gente desenha também. Tá bom? Vamos para a próxima matéria aqui. A próxima matéria não, que é a conclusão dessa aqui. É a continuação dessa aqui. É a votação, tá? É a votação das Big Techs. O site é consultor jurídico, então não são vozes da minha cabeça, xadrez 3D ou teoria de terraplanistas. Fato, esta é a maioria por responsabilização de Big Techs por publicação de seus usuários. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem, quarta-feira, 11/6, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Estabelece que plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdo dos usuários. Então vamos lá. O artigo 19 está aqui. O artigo 19 do Marco Civil da Internet condiciona a responsabilização civil das plataformas por danos a terceiros a necessidades de ordem judicial prévia e prevalecer a maioria já formada das formas que terão de fiscalizar os conteúdos publicados e tirá-los do ar, mesmo sem intervenção do judiciário. Pois então, o censor vai ser a própria Big Tech, meus amigos, do que for publicado, do que for condicionado, e principalmente daqueles termos de adesão dos quais você assina todo momento que você loga para entrar na plataforma. Entenderam? Seu contrato vai ser dinâmico, com regras leoninas. E a gente não está falando de redes sociais, a gente está falando de trabalho, de parcerias comerciais, controle total das Big Techs sobre você, sendo reguladas pelo estamento burocrático. Senhores, eu não estou falando de xadrez 3D, eu não estou falando de teorias da conspiração, de vozes da minha cabeça, do terraplanismo. Estou falando de situações que começaram, agora é a minha análise, que começaram lá atrás com a uberização do meu, do seu, do nosso trabalho. E principalmente a tentativa de desregulamentação do táxi através de um dumping econômico nos taxistas. Mas até agora nós somos a resistência. Mediante a essa situação e a todos os processos dos quais essas Big Techs tomaram ao redor do mundo, acharam conveniente. Opa, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer todos esses taxistas de novo para a nossa plataforma com a regulamentação do Estado nos dando total amparo e legalidade a essas operações. Vozes da minha cabeça, senhores? Será? É um xadrez 3D
Ou é exatamente isso que eu venho falando ao longo de mais de uma década? Pois é. Para os desinformados e que acreditam que não, vamos deixar por conta do Estado que ele vai resolver. Não, ele está entregando a nossa soberania, a nossa liberdade para essas Big Techs. Sabe de onde vem isso? Não sabe? Agenda 2030. Great Reset Mundial. Nova reorganização do mundo, a qual eu, você e todos somos julgados. E eles, total controle sobre o rebanho, seja direita, esquerda, seja azul, amarelo, seja Bolsonaro, PT, ou Lula, ou enfim, qualquer outro. É o teatro das tesouras. Entendeu, professor? Teatro das tesouras, qual você e eu não somos a plateia, somos os personagens. Aquele gado parasitado por carrapatos, sugando nosso sangue e a nossa energia vital, o nosso trabalho. Se quiser acreditar, beleza, essa é a minha opinião. Valeu, fique com Deus, até o próximo vídeo.